Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Gonzaga dos Santos. Estou dando início à apresentação do trabalho referente a processos siderúrgicos e tratamentos térmicos dos aços para a conformação. O professor que ministra a disciplina é o professor Anderson Bices, que é o professor de conformação mecânica. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a rota do aço, desde a siderurgia até a nossa peça final. O nosso tema principal, que a gente escolheu, a nossa peça principal, foi a nossa treliça metálica de cobertura. E, para a gente estar iniciando, vale ressaltar o que seria a nossa treliça de cobertura, né? Elas são estruturas que devem ser leves e eficientes, e ela deve ser amplamente utilizada em aplicações industriais para cobrir grandes mãos sem a necessidade de coluna intermediária, proporcionando para a gente uma melhor flexibilidade no uso do espaço. Elas são empregadas geralmente em galpões, hangares, pavilhões e outras construções, né, que demandam uma grande área livre. Então, a gente consegue vir para as aplicações, né? A gente tem a aplicação em galpões industriais, a parte de pavilhões, a parte de armazéns, como foi dito anteriormente. E, em geral, né, qualquer aplicação industrial que tenha uma demanda de uma cobertura com grandes vãos, que necessite de uma estrutura resistente e durável, vai se beneficiar do uso da treliça. Então, a gente vê que é amplamente utilizado. Aqui a gente consegue ver algumas imagens que vai estar representando suas aplicações, e a gente consegue ir para as etapas da rota de fabricação. Foi feito um fluxograma que melhor vai descrever esse trajeto, né, essa etapa. Então, a gente tem aqui o critério de escolha, né, que a gente vai ter. A gente também tem a parte de produção do aço, como vai ser a produção desse aço. A gente também tem a forma bruta que vai ser utilizada para a conformação, o processamento dessa forma bruta. Logo em seguida, a gente vem o tratamento térmico e o nosso acabamento quando necessário. Então, aqui a gente consegue ver, indo para a primeira etapa, que seria o tipo de aço. Qual aço que é essencial, que é escolhido, que é amplamente utilizado? Seria um aço carbono estrutural. O importante é que ele seja um aço carbono estrutural. A categoria, a gente tem a categoria ASTM A36, ASTM A572, SC300, entre outros. O importante é que ele tem que ser um aço carbono estrutural, um aço estrutural, né, digamos assim. E essa composição química típica, geralmente, ele tem uma concentração de carbono entre 0,2% e 0,25%. A gente tem manganês entre 0,80% e 1,6%. E a gente também tem algumas quantidades, né, em pequenas quantidades de silício, enxofre e fósforo. Essa concentração desses elementos vai variar muito dependendo do aço. Então, por que a gente utilizar o aço carbono estrutural? A gente escolhe ele pelo fato de ele ter uma boa resistência mecânica e uma boa soldabilidade, o que é extremamente interessante quando a gente está trabalhando com estruturas metálicas, onde grande parte, né, precisa ser soldada como meio de fixação e de ligação. E o benefício para a gente estar utilizando isso é que a gente tem uma alta capacidade de carga e um baixo custo, além da sua boa processabilidade. Indo para a segunda etapa, que seria o processo siderúrgico, a gente tem um processo siderúrgico com utilização de forno elétrico a ar, que seria EAF, onde a gente vai ter aqui a nossa reciclagem de sucata, e a gente também teria o nosso convertedor LD-BOF, onde iria nele um minério de ferro mais agudo. Isso tudo vai resultar em um aço líquido, que teria, no nosso caso, um vazamento constante. Para explicar melhor um pouquinho desse processo, a gente consegue vir para o nosso fluxograma na parte que a gente vai estar falando aqui, ó, sobre a produção do aço. Então, a gente teria o BOF, que seria o alto forno, e o EAF, que seria o forno elétrico. Com tudo isso aqui, a gente teria o controle dos nossos elementos químicos, as nossas propriedades, né, que a gente consegue prever mais ou menos. E isso, com tudo isso, com toda essa etapa, a gente consegue ter a nossa justificativa para a utilização do meio. Então, a nossa justificativa para a gente utilizar o BOF e o nosso convertedor LD e o EAF seria porque a gente consegue, como foi dito anteriormente, um aço com controle químico maior. E aqui a gente consegue também ter um benefício para o produto final, que seria que a gente consegue ter uma composição estável e com impurezas controladas, o que é de extrema importância para a gente ter a nossa resistência do nosso aço, do nosso material. Indo para a nossa terceira etapa, a gente teria a forma inicial. Qual forma inicial seria utilizada?
Isso vai depender muito do tipo de aplicação que você vai querer para sua estrutura treliçada, né? Para sua treliça. Então, para sua estrutura metálica. Então, pode ser utilizado tanto tarugo, quanto placa, quanto bloco. Aqui eu coloquei algumas aplicações, por exemplo, o tarugo ele vai ser utilizado para a parte de trefilação, laminadores leves. A parte de placa ela vai ser utilizada para a fabricação de chapas e perfis. A parte de bloco ela vai ser utilizada para vigas e trilhos. Então, vai depender muito da sua aplicação. E o benefício, né, desse tipo é que a gente consegue ter uma adaptação do aço bruto para um processo de conformação mais adequado, dependendo do tipo de aplicação, como eu havia dito antes. Partindo para a quarta etapa, que seria a parte de processo de conformação, a gente consegue ter a gente consegue ter que o que é mais amplamente utilizado é a laminação a quente, né? E a gente consegue ver que ela vai ser aplicada para vigas IH, U e W, onde vai ter a redução da nossa espessura e o ajuste da nossa forma. O material geralmente é trabalhado acima da sua temperatura de cristalização, que é 600 graus, e também a gente tem que ter ciência que existe outro processo, mas que é menos comum, que seria a trefilação, para nosso caso, né? Menos comum na aplicação de estrutura metálica, que seria a parte de trefilação, para a fabricação de fios e cabos, e a parte de extrusão, onde vai ser utilizada geralmente ligas leves, como alumínio, quando a gente quer uma estrutura mais leve, digamos assim. A justificativa da gente utilizar a nossa laminação a quente é que a gente consegue ter um processo econômico e eficiente para perfis estruturais padronizados. E o benefício disso tudo, né, é que a nossa forma final, o nosso produto final, ele vai ter uma dimensão boa, com boa precisão e uma resistência mecânica adequada, uma boa resistência mecânica. Com isso, a gente consegue ir para a quinta etapa, que seria a parte de tratamentos térmicos, né, onde a gente teria 3 tratamentos térmicos, só que um é extremamente utilizado para a parte de fabricação, né, de estruturas metálicas, de produção de estrutura metálica, que seria a normalização, onde a gente vai ter o refino do grão, a melhoria da tenacidade e da utilidade. O recozimento, ele vai aliviar as tensões internas, porém ele é raramente utilizado. Já a têmpera e o revenimento, eles são raramente aplicados, por quê? Porque na têmpera e no revenimento, como a gente tem uma queda brusca de temperatura, né, a gente deixa o material com alta dureza, né, com dureza máxima, ou seja, ele fica menos tenaz, fica mais frágil, o que não é interessante para uma estrutura metálica. E a gente vê que ele vai ser, né, no caso mais comum, em peça sujeita a desgaste. Aí vai utilizar a têmpera e o revenimento. E o porquê da gente utilizar a nossa normalização, né? Ela vai ser utilizada porque ela consegue ter um melhor refino do grão, uma melhor tenacidade e uniformidade das nossas propriedades mecânicas. Isso vai ser de extrema importância, por quê? Porque a gente vai conseguir evitar fragilidade, né? A gente vai ter uma maior utilidade e um dos mais importantes, né, das características mais importantes, é que o fato da gente utilizar a normalização, ela vai fazer com que seja extremamente adequada para estruturas que vai sofrer tração e compressão, que é os esforços que geralmente tem treliças. Em estruturas metálicas, geralmente tem esses esforços. Em grande maioria dos esforços, esses dois são os que mais ocorrem, o que mais vai estar ali atuando na estrutura. A gente aqui consegue observar também que a gente tem a utilização de galvanização quando possível, quando necessário também, que seria a parte de acabamento. Então, aqui a gente consegue ter que a gente vai utilizar quando for uma estrutura exposta no ambiente, a gente vai utilizar a galvanização por imersão, a quente, né, que vai oferecer uma proteção contra corrosão sem a necessidade de pintura constante. E o benefício vai ser aumentar a vida útil da estrutura e reduzir o custo de manutenção. Aqui a gente também tem um livro que foi utilizado para a produção dos slides, que seria a estrutura metálica de Arthur Ferreira dos Santos, projetos e detalhes de fabricação. Foi o livro que foi utilizado para a criação dos slides e do estudo da parte, né? É isso. Com isso eu consigo finalizar a minha apresentação.